Você sabe como foi o fim de cada um dos 12 discípulos de Jesus? Não a versão resumida, mas o que realmente aconteceu com eles. Alguns foram executados, outros sofreram mortes brutais. E um deles sobreviveu ao impossível. Mas o mais impressionante não é como eles morreram, é o que essas mortes revelam. No final deste vídeo, você vai entender os segredos por trás da vida e da morte dos discípulos, e por que isso muda completamente a forma de enxergar a fé. O fim de cada um dos 12 discípulos pode ser explicado em poucos minutos, mas o impacto dessas histórias vai muito além disso. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 a morrer. É um dos poucos casos em que a Bíblia registra a execução de um apóstolo com detalhes: nome, método e responsável. Isso aconteceu por volta do ano 44 depois de Cristo, durante o governo de Herodes Agripa I, neto do mesmo Herodes que ordenou a morte dos bebês em Belém. Naquele tempo, havia uma perseguição ativa contra os líderes cristãos em Jerusalém. Prender já agradava, mas matar agradava ainda mais. E foi assim que Tiago foi morto à espada, como está registrado em Atos 12:2. O texto bíblico é direto, sem drama, apenas o fato, mas um detalhe fora da Bíblia chama a atenção. Segundo Eusébio de Cesareia, o soldado que acompanhou Tiago até a execução ficou tão impactado com sua postura que se declarou cristão ali mesmo. Resultado? Foi executado junto com ele. O primeiro mártir dos 12 não morreu sozinho. Pedro era o mais conhecido entre os discípulos, o mais impulsivo, o que falava mais, o que falhou de forma mais visível. Foi ele quem negou Jesus 3 vezes em uma única noite, e ainda assim foi escolhido. O fim de Pedro já havia sido anunciado antes mesmo de acontecer. Em João 21, Jesus disse que, ao envelhecer, ele seria levado para onde não queria ir, indicando o tipo de morte que enfrentaria. Essa profecia se cumpriu em Roma, por volta do ano 64 d.C., durante a perseguição do imperador Nero. Pedro foi condenado à crucificação. Mas, segundo a tradição, ele fez um pedido incomum: ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Há ainda um detalhe marcante. Quando a perseguição começou a se intensificar, Pedro tentou fugir de Roma. Mas, segundo relatos, teve uma visão de Jesus entrando na cidade. Ele perguntou: Senhor, para onde vais? E a resposta foi: vou ser crucificado novamente. Pedro voltou e enfrentou seu destino. Antes de continuar, se você acredita que entender a história por trás da Bíblia faz diferença, já se inscreve no canal e ativa o sininho. André, irmão de Pedro, foi quem o levou até Jesus. Apesar disso, passou grande parte da história de forma mais discreta. Seu fim aconteceu em Patras, na Grécia, por volta do ano 60. Ele também foi crucificado, mas em uma cruz diferente. Segundo a tradição, pediu para ser colocado em uma cruz em formato de X, por não se considerar digno de morrer como Jesus. E o mais impressionante, ele não morreu rapidamente. Ficou 2 dias preso na cruz e continuou pregando durante todo esse tempo. Felipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Era de Betsaída, assim como Pedro e André. A tradição aponta que ele morreu em Hierápolis, na região da atual Turquia. O método de morte varia entre os relatos: crucificação ou enforcamento. Mas há algo importante. As informações sobre Felipe são inconsistentes. Existe até confusão entre ele e outro personagem bíblico com o mesmo nome. Ainda assim, a maioria das tradições concorda em um ponto: ele morreu por causa da fé. Bartolomeu, também chamado de Natanael, inicialmente duvidou. Quando ouviu sobre Jesus, perguntou: pode vir algo bom de Nazaré? Mas sua história teve um dos finais mais extremos. Segundo a tradição,
Ele foi morto na Armênia, de uma forma extremamente brutal. Foi esfolado vivo e depois decapitado. A própria Igreja Apostólica Armênia mantém essa história até hoje como parte da sua origem. Antes de seguir Jesus, Mateus era cobrador de impostos, um dos trabalhos mais rejeitados na época. Mesmo assim, foi chamado e simplesmente se levantou e seguiu. Ele é o autor do primeiro evangelho. Sobre sua morte, há divergências. Alguns dizem Etiópia, outros Pérsia. Mas todos concordam em algo. Ele foi martirizado. Tomé ficou conhecido como o discípulo que duvidou. Foi ele quem quis ver para crer na ressurreição. Mas sua história vai muito além disso. Ele foi até a Índia, o mais distante entre todos os discípulos. Lá, fundou comunidades que existem até hoje. Seu fim foi por volta do ano 72 depois de Cristo, morto por lanças, enquanto orava. Tiago, filho de Alfeu, se tornou líder da igreja em Jerusalém, uma posição extremamente arriscada. Por volta do ano 62, foi levado ao topo do templo e lançado para baixo. Sobreviveu à queda, mas foi apedrejado em seguida e morto com um golpe final. O mais impressionante? Sua morte foi registrada por Flávio Joséfo, um historiador que nem sequer era cristão. Simão era zelote, parte de um grupo radical que defendia a resistência armada contra Roma. Mesmo assim, foi escolhido por Jesus. A tradição indica que ele morreu na Pérsia. Segundo relatos, foi cerrado ao meio. Curiosamente, é um dos discípulos com menos informações registradas. Judas Tadeu não é o mesmo que Judas Iscariotes. Ele também pregou fora de Israel, principalmente na Pérsia. A tradição diz que foi martirizado, possivelmente por flechas ou machado. Também é considerado um dos fundadores da igreja na Armênia. João foi o único que permaneceu ao lado de Jesus na crucificação. Enquanto os outros fugiram, ele ficou. Foi também o único que não morreu de forma violenta. Mas isso não significa que não sofreu. Segundo relatos, foi lançado em óleo fervente e sobreviveu. Depois disso, foi exilado na ilha de Patmos. Foi lá que escreveu o Apocalipse. Mais tarde, viveu até a idade avançada e morreu naturalmente. Matias não fazia parte dos 12 originais. Foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Precisava ser alguém que acompanhou toda a trajetória de Jesus. Após oração e sorteio, foi escolhido. Sobre sua morte, há poucas informações. A tradição diz que foi apedrejado e depois decapitado. Se você olhar para todas essas histórias, vai perceber algo em comum. Nenhum deles teve uma vida fácil. Nenhum teve proteção. Nenhum teve um final confortável. Mas todos permaneceram. O verdadeiro segredo dos discípulos não está na forma como morreram. Está no fato de que nenhum deles voltou atrás. Se esse vídeo te fez enxergar algo diferente, compartilha com alguém. Porque algumas histórias não são feitas apenas para serem ouvidas. São feitas para transformar. Deixe sua opinião nos comentários e segue o canal. No próximo vídeo vou falar sobre o final trágico de cada pessoa maligna da Bíblia.